Exatamente, é o que eu tô dizendo, porque assim, o sexo pra mulher tem um peso diferente, né? O homem, ele é o cara que o sexo pra ele não tem valor nenhum, é igual dar uma mijada. A gente mija na rua, no posto de gasolina, mija na casa do amigo, mija em qualquer lugar. E o sexo pra homem é parecido, não tem valor. A gente transa, o que você falou, com quem aparecer e tiver disponível. Porque a gente não se sente usado. Tem até uma frase que diz que assim, o homem que transou com 300 mulheres é o cara mais feliz do mundo. A mulher que transou com 300 homens é a mulher mais miserável do mundo. Caralho, velho. Existe esse sentido. Porque pra mulher tem um investimento diferente, um valor diferente. Ela espera que o homem se dedique mais pra conseguir um sexo, tem um peso naquilo, quando ela tá conhecendo o cara, né? Porque tem um valor emocional pra ela, a relação sexual. Então, muitas vezes, quando a mulher se relaciona com vários homens, isso vai gerar marcas nela, vai gerar expectativas às vezes, entendeu? Vai gerar lembranças que não serão apagadas jamais. Então o homem tem uma associação na cabeça dele de que essa mulher ele não tem garantia de que ele vai conseguir marcá-la, de que ele vai conseguir criar sentimentos exclusivos nela, né? Como eu posso explicar, velho? É difícil, velho. Não, mas tá muito bom. Tá tipo muito assim, bom, velho, essa explicação. Eu queria muito falar sobre isso, velho. Tô gostando. Isso, por um fator também de que as mulheres normalmente elas sempre vão pra cima, e elas buscam sempre melhores emoções, melhor qualidade de vida, um homem melhor do que o anterior, né? Ela vai se relacionando, então sempre o espaço emocional dela é cada vez maior, a experiência que ela teve é cada vez maior. E pra você preencher aquilo, não é qualquer cara que vai conseguir facilmente também. Preencher ela sentimentalmente, preencher ela sexualmente, entre outros sentidos. E o homem é territorial. Certo? Por que o homem é territorial? Justamente pelo fator de que ele não engravida. Quer dizer, perdão, ele não engravida também, em si. Ele não Uhum. engravida. Então, assim, ele tem que criar formas de garantir que aquela mulher vai ser mãe do filho dele biológico, né? Sim. Esse é um dos sentidos que ele faz, ele marcando o território também nela. Então, o homem, por nós fazermos isso, no nosso subconsciente, a gente sabe que o cara que se relacionou com ela antes tentou fazer a mesma coisa. É muito estranho, mano. A gente sabe que o cara que se relacionou com ela tentou, entre aspas, marcar território nela e provavelmente ele conseguiu, entendeu? E pro homem imaginar que a mulher dele está pensando em outro cara ou tem imaginações com esse cara, é algo que é intolerável pro ego dele. O ego dele vai falar, você tem que ir embora porque essa mulher não representa a garantia de paternidade pra você. Ela pode voltar com esse cara, pode ir embora, ou pode trocar você por um parecido, talvez. Mas isso é teoria. Vem, depois eu vou. Não, então, isso é teoria que eu tô te dizendo. Então, assim, são vários fatores. Tem, como eu disse também, esse já é mais específico. Pra muitas mulheres, às vezes, vai haver o trauma de que ela se relaciona com vários caras, porque ela vai carregar essa bagagem, como eu disse, o sexo pra elas é emocional. O homem separa o sexo do emocional. Se não fosse por isso... Muito, velho. Por que você vê mulheres que querem sexo depois do casamento, por exemplo, mesmo não sendo virgens? Porque ela sabe que a gente separa o sexo do sentimento, então ela quer garantir o sentimento primeiro pra depois dar o sexo. Porque se lá no começo ela der pra gente o sexo, ela vai dar com o sentimento junto e a gente provavelmente só vai dar sexo. Então ela quer o quê? Não, como eu dou muitas vezes sexo com o sentimento junto e o homem separa, eu vou esperar ele me dar o sentimento separado, que é isso que eles fazem. E aí depois ele me dá, eu dou sexo pra ele com o sexo dele, porque daí eu tô dando junto e ele tá, entendeu? Então a mulher ela tem uma dificuldade maior muitas vezes em separar o sexo de sentimento. Então isso pode gerar trauma nela às vezes, os caras que ela que se relacionou, porque ela vai se sentir usada. Imagina um cara que ficou na friendzone de várias minas. Isso não vai fazer bem pra cabeça desse cara. Ele vai se sentir usado. A friendzone do homem é quando ele tá dando tempo e investimento numa mulher que ele não tá transando com ela, não tá ganhando nada. A mulher é o contrário. É quando o cara não tá se dedicando e dando sentimento pra ela, e provisão e proteção, e ela tá dando sexo pra ele. Isso pode contaminá-la, intoxicá-la emocionalmente, e o próximo cara é o que vai lidar com isso. E outro sentido também são as expectativas que ela cria, né? Ela vai querer o cara cada vez mais perfeito, porque ela vai pegar um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse. E aí, muitas vezes, sua relação com ela pode ser muito turbulenta, né? Mano, eu acho que eu concordo com 100% do turbulento, sim? Acho que existe, né? Turbulento, sim. Explique do avião, tá ligado? É meio doideira. Eu te falo assim, em outras palavras, mas pensando no que você falou, eu concordo com o que você falou, entendi perfeitamente e concordo com tudo. Eu também tenho essa mesma coisa, porque eu já senti isso. O homem é territorial. Falou, territorial. Mas a questão é, se a gente for pensar nisso, mano, é muito difícil, raro você encontrar uma mulher que não se relacionou com ninguém. Hoje em dia a não ser vai com você hoje em dia. E aí, tipo assim, então no fundo a gente vai ter que viver com esse conflito, de certa forma. Mas ou será que você consegue, tipo, nem pensar nisso, tá ligado? Porque hoje eu considero que eu consigo não pensar, mano. Então, Du, mas é que assim, qual que é a jogada, tá ligado?
Como que puta isso é, mano? Vamos lá. Tipo assim, de certa forma, foi o que eu te falei. A mulher, ela tinha o acordo lá. Esse é um ponto. O acordo era qual? Você tem que ser assim pra você ser a esposa do beta, digamos assim. Você tem que se controlar, se amortecer, se preservar pra você merecer o vestido de noivo, o casamento, a minha provisão e etc. Então, se a mulher hoje, ela não depende mais do homem. 2, elas não estão cumprindo esse ônus do acordo que é de... Não todas, algumas, se segurar. Ou a maioria talvez, não sei, não tenho dados. Beleza. Elas não estão se controlando nesse sentido, estão exercendo a liberdade sexual delas livremente. Elas estão descumprindo parte do acordo para conseguir um relacionamento tradicional. Então, não se encaixa. O mesmo modelo de relacionamento do passado, que o homem ganhava mais, sustentava mais a casa, por exemplo, né? Compartilhamento de bens também. Então isso aí você começa a falar, não serve para mulher moderna. Se é tradicional, não se encaixa para ela. Então não é que você não pode se relacionar, mas talvez o relacionamento tradicional não seja compatível com a mulher moderna. É isso que eu quero dizer, que isso é a mulher moderna. Então esse é um ponto. Agora qual que era outro ponto que eu queria trazer? O outro ponto do que é o seguinte, velho. Qual que é o outro ponto? Olha só. A mulher é o seguinte, a mulher ela transa praticamente com quem ela quiser. O papel da mulher é resistência. Ela resiste. Sim. Se a menina quiser trair você, ela para de resistir. Sempre vai ter alguém. Muitas vezes o cara... Vamos pegar um exemplo prático. Muitas vezes o cara tá ficando com a mina e ele começa a gostar da mina. E aí eles estão só ficando. E a menina ainda tá saindo. Às vezes tem um amigo que ela troca ideia e o cara fala, caralho, velho, eu tô gostando dela. Eu não quero que ela fique com outro cara. Eu quero exclusividade. Qual que é o preço da exclusividade da mulher? Dela? Quanto custa a exclusividade de uma mulher? É o seu amor. Porra, acho que eu ia falar, você se dedica... Você... Qual que é a forma que você entrega amor? Por exemplo, namorando, principalmente casamento. Quando você se compromete a dar todo o seu tempo e sua estratégia sexual só pra ela. Em troca da exclusividade dela, por exemplo. Só que é o que eu tô dizendo. Quanto que vale a exclusividade dessa mulher se ela não é tão exclusiva assim? Isso. Então, tem o mesmo preço de sentimento que você vai pagar? É o que eu tô dizendo. Então é complicado você dar o mesmo investimento pra mulher que você pagar caro pela exclusividade, você pagar caro por uma exclusividade barata, digamos que não assim, é exclusividade. que não é tão exclusivo. Não tô dizendo que você não deve pagar, mas será que o preço é o mesmo de uma exclusividade mais cara? Ela paga o mesmo preço também para... Entendi. Entendeu? Pra mulher, muitas vezes, esse não é o preço. A mulher não vai pagar com amor a sua exclusividade. Por quê? Porque o homem não tem que resistir. O homem não tem que falar, não, beleza, eu vou parar, eu não vou aceitar nenhuma das mulheres que estão querendo transar comigo, que são várias, pra ficar só com você. Não é o mesmo efeito. A troca do homem é essa, eu quero você exclusivamente pra mim, porque eu não quero não quero correr o risco de você ficar com outro cara. Eu já me vi querendo pedir alguém em namoro, porque eu achava que isso ia fazer com que ela não ficasse com mais ninguém. Porque ela fosse exclusiva a mim, entendeu? O que é o namoro? É o sentimento. Eu falava assim, se eu pedir ela em namoro, eu tinha medo dela. Eu tava, 2 meses conhecendo alguém, 3 meses. Puta, mano, tô gostando tanto dela que eu não queria que ela ficasse com alguém, velho. Agora, se eu pedir ela em namoro e ela aceitar, mano, ela não vai pegar mais ninguém. Eu achava que era isso. Só que o fato de eu começar a agir como alguém que queria namorar naquele momento era o que afastava. Na maioria dos casos. Isso, você tem que esperar a mulher começar a pressionar você por isso, principalmente. Exatamente. Aí você pode fazer o pedido oficial. Você concorda com isso? Que a mulher tem que vir atrás do namoro, tem que partir da mulher o interesse no namoro? Exatamente. Aí ela vai trocar o quê? A exclusividade dela, que ela vai resistir pelo seu sentimento, entendeu? Entendi. Eu continuo resistindo, não fico contra o homem desde que você me dê... Que é o que havia no passado, a mesma coisa, entendeu? Você não fica com nenhum homem e eu cuido de você. Era o acordo do beta com a mulher tradicional, era esse. O contrato do beta entre a mulher tradicional, qual que era? Você não vai transar com a alfa, etc. Você vai se controlar, vai se resistir, beleza? E eu cuido de você, te dou meu sentimento, minhas emoções e tudo mais. Só que não é mais a mesma coisa. Então, qual o tipo de relacionamento que nós vamos ter daqui pra frente ou que é válido? Qual que é o investimento que você vai comprar de exclusividade da mulher? Quanto você vai pagar pela exclusividade dela? Entendi. Entendeu? Pela fidelidade, digamos assim. É como se fosse uma ação, né? Então, assim, você tem que pensar o seguinte. O preço hoje é caro dessa ação no mercado sexual, acima de tudo, você vai pagar caro. O preço dessa ação é bem isso mesmo. E a liquidez é muito grande, tá ligado? A liquidez, você tá ligado que na bolsa tem lá quantas ofertas são feitas por dia. Então tem uma liquidez alta, o preço é caro, muitas vezes. Não tô dizendo que é impossível, que você não deve, rapaziada, não é isso. Mas definitivamente, cara, se ela quiser cometer uma fraude nessa ação que você comprou, é 2.
Se ela quiser vender a fidelidade dela ou entregar para outra pessoa, mesmo que você esteja pagando aquela cota, você que comprou essa ação no mercado sexual, entendeu? Então é algo que você tem que estudar também hoje em dia, porque a dinâmica é completamente diferente. A mulher não depende de você, ela tem muito mais facilidade para te trocar, ela tem muito mais opção do que você também. Elas têm muito poder no relacionamento. Esse é um ponto. O empoderamento feminino jurídico, emocional e sexual é muito grande comparado com o homem. É que nem o Myron falou esses dias. Elas estão com uma bazuca e o homem tá com uma faca de passar pão passar manteiga no pão. Então, não tô dizendo que é impossível, que não é, mas você precisa configurar melhor o relacionamento entre vocês, conhecer a mulher que você tá ficando, porque definitivamente ela tá com uma bazuca e você tá com uma faca de passar manteiga no pão.